E aí, pessoal, será que você tá com aquele olhar de sono? Pode ser por conta da pálpebra. E a gente vai falar hoje sobre blefaroplastia. A cirurgia das pálpebras, ou blefaroplastia, nada mais é do que uma cirurgia para melhorar o aspecto do olhar. Em quais sentidos? Principalmente para tirar o excesso de pele na parte superior das pálpebras. Esse excesso de pele, além de dar um olhar com característica cansada, também pesa na pálpebra e pode dificultar, inclusive, na sua visão. É uma cirurgia que pode se tornar mais do que uma questão de estética, e sim uma questão de necessidade. Além de retirada de pele da pálpebra superior, a gente também pode fazer o tratamento de bolsas de gordura na região superior da pálpebra. Muitas vezes a gente percebe uma região mais alta, um volume, uma ondulação nessa pálpebra. E isso pode ser por causa de uma gordurinha que fica ali dentro. E a gente tem condições de retirar essa gordura, deixando um contorno mais harmônico na pálpebra superior. A pálpebra inferior, ela é de maneira semelhante à superior. Muitas vezes o excesso de pele na pálpebra inferior promove pequenas rugas ou mesmo uma flacidez local que pode incomodar o paciente. Além, é claro, das bolsas de gordura. As bolsas de gordura costumam se apresentar mais evidentes na pálpebra inferior. Como que é o processo de tratamento? É uma retirada desse excesso de pele e uma retirada dessas bolsas de gordura. A retirada da bolsa de gordura, ela pode ser feita pela parte da frente ou mesmo por dentro da pálpebra. É chamada de blefaroplastia transconjuntival. Então isso vai depender de caso a caso. Agora, existem situações que são mais delicadas para tratamento da pálpebra inferior. Essas situações se relacionam a uma fragilidade do tarso. O que é o tarso? É uma estrutura ligamentar que fica aqui no interior da pálpebra, que dá sustentação à pálpebra inferior. Dependendo da pessoa, essa estrutura ela fica fragilizada, ela fica menos forte a qualquer tipo de tração. Então, associado a uma blefaroplastia, se torna interessante que a gente faça uma cantopexia. Uma cantopexia é um procedimento que eu vou dar uma melhor estruturação nessa pálpebra, o que vai permitir a retirada de pele. Se eu não faço essa melhor estruturação e eu tento retirar a pele local, pode acontecer de a tração da pele fazer com que a pálpebra se everta. Essa eversão da pálpebra é chamada de ectrópio. E o ectrópio é uma situação que traz muito desconforto para o paciente. Fica com os olhos ressecados, visualmente falando também não é agradável, é algo que a gente precisa evitar a todo custo. Eu sempre digo para os meus pacientes que quando eu vou tirar pele na pálpebra superior, eu sou mais corajoso. Eu tiro uma boa quantidade de pele. Sempre que eu vou tirar pele na pálpebra inferior, eu sou mais medroso. Eu prefiro errar para menos, para evitar esse tipo de complicação. Afinal de contas, o olhar, a visão, é uma estrutura nobre, né? É uma função nobre da gente. Então a gente tem que respeitar. A gente tem que colocar, neste caso, a função acima da estética, ok? A partir daí, a gente tem que ficar atento também às situações mais específicas. Pacientes orientais, pacientes que têm um globo ocular mais projetado do que a órbita, pacientes que têm o globo ocular muito mais afundado, ou seja, são situações que fogem do habitual e que é preciso que seja um especialista naquele tipo de procedimento para realizar o melhor tratamento possível. Cicatriz da blefaroplastia. A cicatriz da blefaroplastia é uma cicatriz que fica muito discreta. Eu não me lembro de ter visto ainda uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz alargada ou grossa
na região das pálpebras. É uma cicatriz em forma de uma linha que segue o contorno da pálpebra e que, com o passar dos meses, fica tão discreta, quase imperceptível. A cicatriz na pálpebra superior fica bem na dobrinha da pálpebra e a cicatriz na pálpebra inferior fica bem próxima aos cílios, de tal maneira a ficarem muito camufladas. É uma cirurgia que costuma ter um custo bem interessante, bem legal, que traz qualidade de vida, que traz bem-estar, que traz autoestima. A paciente que gosta de usar maquiagem, a maquiagem para de borrar. O paciente que gosta de ler, ele tem menos peso nos olhos. Então é uma cirurgia que vale muito a pena. E uma cirurgia que pode ser refeita quantas vezes forem necessárias. Então eu tenho pacientes que operam a pálpebra comigo, passam-se ali 5, 10 anos, por questões genéticas, essa pele volta a aumentar na região, a gente vai lá e retira mais um pedacinho e é uma coisa bacana. Pálpebra superior, inclusive, é um procedimento tão mais tranquilo que muitos deles dá pra gente fazer em consultório mesmo, anestesia local, escutando uma musiquinha, batendo um papo e ele corre de maneira tranquila. Então vocês não precisam ter medo. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui no sininho, se inscreve no meu canal, me siga em outras redes sociais também e é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. E deixa aqui no comentário, você já está precisando de uma blefaroplastia? O seu olhar já está ficando pesado, a maquiagem está borrando? Deixa aqui nos comentários para a gente ter uma noção de como está o nosso público. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.